Eu acho que hoje a palavra que a gente mais escuta por aí é a palavra crise, a palavra pandemia, a palavra dificuldade, mas hoje eu queria falar sobre confiança em Deus. Eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a você. Em quem você tem confiado em períodos de dificuldade? E, queridos, nós temos que, antes de começar a falar sobre esse assunto, confiança em Deus, nós temos que desmistificar primeiro o que é a fé, porque eu não consigo confiar em um Deus que eu não creio nele, em um Deus que eu não deposito fé nele. E o autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele foi muito fiel ao que ele acreditava e à essência de Deus que foi revelada ali naquele texto. Ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas cremos. Então, nós aprendemos com esse texto que Deus nunca será compreendido. Sim, compreendido porque Deus não precisa ser entendido. Então, Deus nós compreendemos e não entendemos. Então, Deus ele precisa ser compreendido debaixo dessa ótica de não ver, mas conseguir acreditar. Basicamente, andar por fé, andar com Deus é andar debaixo dessa ótica. Eu não preciso vê-lo para crer nele. Eu não preciso tocá-lo para crer nele. Eu não preciso apalpar, sentir fisicamente para crer nele, porque eu recebi essa fé, eu elevei o meu nível de fé e eu cheguei a um nível de fé e comunhão tão grande com Deus que eu não preciso mais que Deus me prove nada sobre ele. Eu recebi a palavra da fé, eu criei, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus e o Espírito Santo que está em mim me convenceu da verdade dessa palavra. Então, desmistificando a fé, eu posso falar sobre confiança. Eu posso agora citar o que é confiar em Deus. Basicamente, se o seu nível de confiança está baixo, é porque o seu nível de fé a respeito de Deus também está muito baixo. E o salmista Davi falou, no Salmo de número 37, verso 5, ele disse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará. Perceba que Davi aqui cita duas palavras de princípio. Ele diz que nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e não só entregar, nós temos que cumprir o princípio de confiar também nele. Para quê? Para que Deus faça o tudo mais, para que o tudo mais ele possa fazer. E esse tudo mais já é a promessa que vem após o cumprimento do princípio. Se eu entrego e confio, eu com certeza vou viver e receber essa promessa do tudo mais ele fará. Aí o filho de Davi, o rei Salomão, ele cita em Provérbios capítulo 3, versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu entendimento. Ou seja, Salomão estava nos ensinando que nós, na nossa humanidade, não podemos contender com a soberania de Deus. Queridos, não é porque você fez uma faculdade boa, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem um bom carro, não é porque você viajou vários países, não. É porque o Senhor foi misericordioso, é porque o Senhor te amou primeiro, é porque foi o Senhor que te deu condições de entrar nessa faculdade, para que você pudesse servi-lo com o seu melhor, servi-lo até com seus estudos, servi-lo com a sua profissão. Então não foi nada debaixo do seu entendimento, foi tudo pela misericórdia e graça de Deus. Foi o amor dele, a sua confiança de que ele poderia fazer infinitamente mais daquilo que você pediu ou pensou, que te levou a esse lugar. Jeremias no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim, maldito o homem que confia em outro homem. E eu já quero incluir esse outro homem como você. Você não pode confiar em você mesmo, você não pode se autoconfiar de que você é capaz. Você precisa transferir isso para a sua confiança a Deus, entendendo que foi por causa dele que você sobreviveu aos desertos da vida, às adversidades da vida e aos problemas da vida, está aí de pé. Então, maldito é o homem que confia no outro homem, faz do seu braço mortal a sua própria força. Só que Jeremias não estava falando sobre confiarmos em pessoas
no sentido de darmos um crédito ao que ela diz, ou um crédito a uma mudança que aquela pessoa teve, e não julgarmos mais ela por aquilo que ela foi. Não. Jeremias estava falando sobre confiarmos o nosso coração, confiarmos a nossa vida, deixarmos que alguém seja o centro de tudo que nós estamos vivendo, sabe mais ou menos quando a gente, por exemplo, você mulher que é casada, quando você acredita que você tem um provedor porque o seu marido vai trabalhar todos os dias, teu marido ganha o seu salário para sustentar a casa. Não. Foi o Senhor que abriu essa porta para o seu marido. Foi o Senhor que deu saúde para ele se levantar e trabalhar para suster a sua casa. É quando você, homem, acredita que a sua vida espiritual vai estar alicerçada por causa do seu pastor. Não, querido, a sua vida espiritual está alicerçada porque você teve um encontro real com Deus, e o Deus que você teve um encontro real com Ele motiva você a mergulhar mais, a buscar mais, a querer mais dele, e é por isso que você está de pé. Então não deposite a sua confiança, nem o seu entendimento, nem você, Salomão falou, e Jeremias falou, também não deposite a sua confiança em homens que são falhos, que são carnais, que são mortais, que podem errar com você e te decepcionar, mas o teu Deus, Ele jamais te decepciona. Por isso eu te faço esse convite: lança o teu coração nas mãos dele, confia com inteireza o teu coração, a tua vida ao Senhor, porque Ele sabe cuidar e sabe cuidar bem. Ele sabe fazer esse tudo mais, Ele fará. O que você precisa da parte de Deus, lance sobre Ele e confie, porque com certeza o Deus que te escolheu, o Deus que te chamou, se responsabilizará em cuidar do filho que Ele tanto ama. Queridos, eu falo as palavras de Jesus a você. Observe os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como eles nem trabalham, mas ainda assim são cuidados pelo Senhor. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus estava nos ensinando que a falta de eu viver tantas coisas que eu peço a Deus não está em Deus não querer fazer o que eu peço, está na falta de eu confiar que Ele pode fazer, está na minha ausência da fé. Existe um texto que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 14, eu queria encerrar com ele, que diz assim, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouvirá. Começa a orar a vontade de Deus na tua vida, porque Deus vai começar a acelerar os tempos para te beneficiar. Sai dessa inércia, escuta o que Deus quer de você, confia no que Ele está falando, porque com certeza Ele vai te abençoar. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Deixa aqui o seu like, compartilha com alguém que está precisando de uma palavra, se inscreve nesse canal, porque aqui só tem palavra de bênção para abençoar a tua vida. No nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.